Pessoal, estou vindo da igreja agora e, de fato, assim, eu estou estarrecida com o que Deus colocou hoje no meu coração, a partir de uma pregação que eu acabei de ouvir. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o que está acontecendo nesse momento no mundo, não só aqui no Brasil, mas no mundo, e o que nós, como cristãos, podemos fazer para que a gente não fiquemos, nos acovardemos nesse momento. As nossas armas não são carnais, mas são espirituais. E é com essas armas que nós devemos nos apegar nesse momento. E que arma é essa, Mônica? A oração. É o que nós podemos fazer nesse momento pelo nosso país e pelo mundo. Creio que todos vocês, ou uma pequena parcela, talvez, que não gosta de assistir noticiários, né? Tem muita gente que eu conheço que não gosta de assistir noticiário. E dizem que não gostam de assistir noticiário, haja vista, haja vista tantas notícias ruins. É bem verdade, as notícias são cada dia mais estarrecedoras. E como dizia uma esposa de um pastor, que eu tive a honra, né, de conviver com eles, ela dizia que se espremer a TV ou o rádio, faz até medo sair sangue. De tanta notícia ruim. Olha que ela já falava isso há uns 15 anos atrás. Ela dizia isso. Creio que ela hoje não está tão perto de mim, mas creio que ela continua com esse pensamento. Talvez até esse pensamento hoje dela, né, ainda seja mais assim, mais fechado, ou seja, ela entenda que ainda está pior. A coisa está pior. Pessoal, o que está acontecendo no nosso mundo, eu e você não podemos evitar. É bíblico, né? Haverá rumores de guerra quando se aproximar a vinda de Cristo. E eu sei que muitos de nós, eu já tive esse pensamento, sei que muitos de vocês têm esse pensamento, mas é tempo de mudar esse pensamento. Nós somos pessoas cristãs e nós cremos na palavra de Deus. E se nós cremos na palavra de Deus, nós cremos que nós estamos diante de guerras e mais guerras. É guerra em Israel, Rússia e a Ucrânia, e agora Estados Unidos, Venezuela. Estamos vendo também países aí, líderes mundiais, se organizando, né, contra a atitude dos americanos. Outros a favor. E nós estamos nesse meio. E o povo de Deus está nesse meio, sendo bombardeado. Quantos inocentes estão sendo mortos? Quantos inocentes por causa da ganância do homem, do poder que o homem deseja ter, não é? Por falta de união, de conversa, de diálogo. O mundo está aí desmoronando. E o que é que a gente pode fazer, Mônica? E a gente é o quê? Diante de nações fortes, né? Nações, coisas assim, grandes demais, né? Um arsenal bélico muito grande, né? Países que têm bombas atômicas, bombas que, se elas forem acionadas, ela tem poder de acabar com o mundo se brincar. Eu não tenho ideia, certo? E, de fato, posso dizer que sou leiga nesse sentido. Eu só sei que o poder bélico de alguns países é coisa admirável, é coisa que a gente não consegue nem sequer assim entender, mas nós entendemos. Por mais leigos, por mais pessoas assim que não entenda tanto, mas nós entendemos o poder bélico de alguns países. O que é possível acontecer? A morte e o extermínio de nações. Pessoal, nós estamos vivendo um tempo muito difícil e nós não podemos nos acovardar, porque a Bíblia está repleta, a minha Bíblia. Inclusive, né, já disse a vocês, a gente está num desafio de ler a Bíblia no ano de 2026. E eu convido vocês, vamos ler a Bíblia.
E a Bíblia está repleta de batalhas que Deus venceu pelo seu povo. Nós somos o povo de Deus. Nós temos que estar nesse momento reunidos, unidos. Nós temos que estar intercedendo por aqueles que já estão sendo atingidos e pedir a Deus a misericórdia dele para que o nosso país não entre em nenhuma guerra e que nós amanhã não tenhamos as nossas famílias sofrendo a miséria batendo a nossa porta, porque nós vemos aí, o noticiário está aí mostrando todos os dias pessoas passando fome, pessoas desabrigadas, pessoas buscando refúgio em outros países, pessoas sendo mortas. E isso, graças a Deus, não está acontecendo com o país, com o nosso Brasil. É bem verdade, mas já está acontecendo com muito cristão, muitos inocentes, independente até de religião, muitos inocentes, pessoas que, como nós, não queremos nada disso, mas somos vítimas do interesse, né, do interesse dos poderosos. E eu meditei hoje em Tiago 5,16, a parte B, que diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nós temos que nos reunir, nós não podemos nos acovardar, nós não podemos aceitar essa situação e ficarmos calados, quietos. Nós temos um poder muito grande em nossas mãos, porque as armas do cristão, elas não são carnais, elas são espirituais, é o jejum, a oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados. Essas são as palavras do nosso Deus. Ele tem o poder de acabar com tudo isso. Ou seu Deus não tem poder, ou você não acredita que Deus pode encerrar, mas também Deus permite que aconteça. Chegou para mim essa semana um vídeo que está no YouTube, sei lá, em alguma dessas redes sociais. Chegou para mim um vídeo, e desde que eu recebi esse vídeo, que eu fiquei meditando. Alguém estava lá em Israel e se aproximou no Muro das Lamentações, né, onde tem muitas orações. Quem sabe um dia, né, o Senhor nos permita fazer. Hoje eu não teria nenhuma coragem de ir para aquele lado. Ainda que eu tivesse condições, eu não iria, eu não sairia do Brasil hoje por nada. Diante de tudo que está acontecendo, Deus me livre, meu Pai. Eu quero ainda viver um bocado. Mas alguém se aproximou de um ancião no Muro das Lamentações e ficou prestando atenção nas orações dele. E, segundo essa pessoa, aquele ancião pedia perdão a Deus. Nos perdoe, Deus, nos perdoe, Deus. E repetia, né? Perdão, meu Senhor, perdão, Deus, perdão, Deus. E aí ele completava, porque ele pedia perdão pelos inocentes que foram mortos, né? Agora com essa guerra envolvendo Israel. Pelos inocentes que foram mortos. E pela covardia do povo de Deus, que ficaram ali. Ah, não é comigo, é com o outro. Ah, posso fazer o quê? E ele pedindo perdão. E aí ele lembrava naquela oração dele que recentemente 48, 48 reféns foram liberados quando o povo começou a orar, o povo de Deus começou a orar. E aí Deus mandou um intermediário, porque Deus usa quem quer. Sim ou não? Sim, é verdade. Deus usa quem quer, quando ele quer agir em prol, em benefício do seu povo. E ali Deus usa, né, um líder político, e essa pessoa consegue barganhar, né, intervir e chegar a um acordo, e 48 reféns foram recentemente liberados e voltaram para o convívio de suas famílias em Israel. Pessoal, não é momento da gente ficar pensando em Ucrânia, Rússia, Brasil, Venezuela, Estados Unidos.
Japão, China. O tempo não é. Todos nós somos irmãos, povo escolhido de Deus. Tem muita gente que ainda não conhece nem sequer a palavra de Deus, mas nós conhecemos. Eu e muitos de vocês aí, acredito que todos que estão me ouvindo nesse momento, todos os que estão me assistindo, conhecem a palavra de Deus, porque o meu canal é sim para mulheres, principalmente para mulheres cristãs. O meu interesse é levar minhas experiências, né? Minhas histórias, mas nas minhas histórias está o tempo todo a mão do Senhor. Assim como eu creio que na história de todos vocês tem a mão do Senhor. Então, pessoal, que nós não nos acovardamos nesse momento. Mas o que é que eu posso fazer? Tem muitas campanhas de oração sendo feitas aí. Na tua igreja deve ter alguma campanha de oração. Se não tem, faz isoladamente. Como a Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a porta. E esses dias eu vi uma explicação que essa porta também é a porta da boca, da fala, do que a gente fala. Começa a orar com Deus. Pedir a Deus pelos nossos irmãos que nós não conhecemos. Sim, nós não conhecemos, mas nós sabemos que essas pessoas existem. E essas pessoas, nesse momento, estão precisando de um reforço espiritual, porque só sabe o que é perder um ente querido quem já perdeu. Só sabe o que é viver na miséria quem vive na miséria. Olhe, só de ver, como é que se diz? Eu não consigo imaginar. Esses dias eu também assisti a um vídeo das pessoas falando de quanto custa um salário em determinados países aí. Países que estão sendo roubados, sucateados, não é? Pela ganância do homem, que é país rico, mas o povo vive na miséria. E eu escutei, salário, meu Senhor, meu Deus, se nós já achamos que o salário mínimo do Brasil, infelizmente, é um valor insignificante diante da necessidade do povo, que dirá você viver com esses valores que eu escutava essa semana. Ai, Mônica, mas eu não estou acreditando que é bem assim. Pois é, está faltando você buscar entendimento, conhecimento. Vá buscar conhecimento, procure. Aí as redes sociais estão aí, minha gente. Vocês duvidam? Dê um Google, né? Dê um Googlezinho que vocês vão encontrar todas essas informações. Não caiam nas armadilhas das TV abertas apenas. Ali tem uma camuflagenzinha, conta uma pequena parcela de uma história que é desse tamanho. Aí conta uma pequena parcela do seu interesse, né? E o povo fica ali achando que não está acontecendo nada. Pois é, povo de Deus, tem muitos inocentes morrendo. E eu e você pode fazer alguma coisa sim. Podemos dobrar o nosso joelho, podemos fazer jejum e oração, clamar ao Senhor, que o Senhor vai se levantar do trono. Porque eu creio, e eu sei que você também crê, que Deus tem o poder de acabar com tudo isso que está acontecendo. Nós também acreditamos. Nós também acreditamos na Bíblia. Mas a nossa obrigação como cristãs é interceder pelo povo, é interceder por nós, pelos nossos irmãos, seja lá onde for, além fronteira. Não vamos apenas achar que o Brasil não está acontecendo nada com o nosso país, mas está acontecendo sim com o mundo. E o Brasil pode vir amanhã a ser afetado. Meditem no que eu estou falando e unam-se a milhares de pessoas que estão nesse propósito de orar pelo Brasil e pelo mundo. Que Deus em Cristo nos abençoe.